Uma criança de apenas 6 anos encontra um bilhete misterioso no parque. E o que estava escrito nele muda tudo. Você não vai acreditar no que esse menino descobriu. Assista até o final e se surpreenda. Era uma tarde de domingo quando o pequeno Lucas, uma criança de 6 anos de olhos curiosos e riso fácil, foi ao parque com sua mãe, um lugar que ele adorava porque tinha balanços que iam alto o suficiente para ele imaginar que estava tocando as nuvens, escorregadores brilhantes, árvores enormes e uma sensação de liberdade que ele ainda não sabia definir, mas que já reconhecia como uma das coisas mais divertidas da vida. E naquele dia, algo parecia diferente, desde o momento em que saíram de casa, como se o vento sussurrasse segredos, ou como se a luz do sol tivesse decidido brilhar de um jeito mais misterioso, porque assim que pisou no parque, ele sentiu um arrepio. Não de medo, mas de uma excitação estranha, quase como se estivesse sendo convidado para uma aventura que só ele poderia viver. E enquanto sua mãe se sentava no banco de madeira com seu livro preferido, Lucas correu em direção ao gramado perto do lago artificial, onde costumava procurar pedrinhas coloridas. E foi ali que tudo começou. Quando ele viu algo preso entre as raízes grossas de um carvalho antigo, um retângulo de papel dobrado com cuidado, um bilhete amarelecido pelo tempo, e sem pensar 2 vezes, ele puxou o papel, limpou as bordas com a mão suja de terra e percebeu que havia algo escrito ali. Mas as palavras estavam tão desbotadas que ele precisaria de luz mais forte para entender. Então correu até o banco onde sua mãe estava. Mas por algum motivo que ele não soube explicar, decidiu não mostrar a ela ainda. Talvez porque tivesse medo de parecer bobo, talvez porque uma voz dentro dele dissesse que aquele bilhete era só para ele. E assim, Lucas caminhou até um canto ensolarado perto do parquinho, abriu o papel com cuidado, como se fosse algo frágil que pudesse se desfazer, e começou a decifrar as letras tortas, mas antes que pudesse ler, uma sombra passou por cima dele, fazendo-o olhar para trás, e embora não tivesse visto ninguém por perto, sentiu que estava sendo observado, o que fez seu coração bater mais rápido, não exatamente de medo, mas de adrenalina, e ao mesmo tempo, algo o impulsionava a continuar, como se aquele bilhete fosse muito mais importante do que parecia. Então respirou fundo, segurou firme e tentou ler novamente. Porém, antes que conseguisse juntar as palavras, ouviu um barulho vindo do bosque atrás do lago, um estalo de galho. E mesmo sabendo que sua mãe não queria que ele se aproximasse daquele lado do parque porque era mais vazio e algumas pessoas achavam perigoso, ele sentiu uma curiosidade tão grande que seus pés se mexeram sozinhos, levando-o em direção ao som. E enquanto caminhava, segurando o bilhete como se fosse seu bem mais precioso, Lucas percebeu que a brisa parecia guiá-lo, empurrando-o suavemente pelo caminho estreito de terra batida, onde as folhas secas criavam um som crocante a cada passo. E ele pensava no que poderia haver dentro daquele papel, imaginando se era um mapa do tesouro, uma pista de caça ao mistério ou talvez um recado de outra criança. Mas algo dentro dele dizia que era mais do que isso. E conforme avançava, viu um banco antigo, meio quebrado, com tinta descascando, que parecia ter sido esquecido pelo tempo. E sentou-se ali, ajeitou o bilhete na perna e começou a ler o que conseguiu entender, mas só algumas palavras faziam sentido. Ajuda. Antes. Alguém. O que fez sua mente infantil criar 1000 teorias, desde super-heróis até pessoas invisíveis pedindo socorro. E enquanto tentava juntar aquelas palavras em algo coerente, o vento soprou forte de repente, arrancando o bilhete de sua mão, fazendo-o correr como se sua vida dependesse de alcançar aquele papel que voava pelo bosque, como se tivesse vida própria, desviando de galhos, passando por troncos caídos, sempre indo um pouco além do alcance de Lucas, que corria com todas as forças de suas pequenas pernas, até que finalmente o papel ficou preso em uma teia de aranha entre 2 arbustos, e ele conseguiu pegá-lo ofegante e com o coração disparado, sentindo que havia algo quase mágico naquela situação, como se o bilhete estivesse tentando conduzi-lo a algum lugar. E quando conseguiu segurá-lo novamente, percebeu que agora as palavras pareciam mais nítidas, como se o vento tivesse limpado a poeira do tempo que escondia a mensagem, e por um momento Lucas sentiu uma onda de emoção, como se estivesse no meio de uma aventura de filme.
E então ouviu novamente o estalo de galho atrás dele, mas desta vez muito mais perto, e quando se virou, não viu ninguém. Apenas o movimento sutil das árvores gigantes, mas sentiu como se estivesse sendo guiado, não seguido, o que fez sua coragem aumentar um pouco mais, e ele decidiu continuar andando, seguindo seu instinto, até que chegou a uma clareira pequena onde havia uma pedra grande, lisa, como se alguém tivesse polido, e o ar ali parecia diferente, mais leve, quase brilhante, o que fez Lucas sentir que era o lugar certo. Então sentou-se no chão com cuidado, respirou fundo e abriu o bilhete mais uma vez, determinado a entender o que estava escrito. E conforme as letras iam ficando mais claras aos seus olhos, ele começou a perceber que a caligrafia era estranhamente familiar. Não porque conhecesse quem escreveu, mas porque parecia algo feito para que ele, especificamente ele, pudesse compreender, como se tivesse sido escrito no mesmo ritmo em que ele pensava. E de repente ouviu passos leves atrás dele, mas dessa vez não se assustou. Apenas virou o rosto devagar, esperando ver alguém, talvez outra criança, um adulto, ou até mesmo algum animal, mas não viu ninguém. Apenas uma luz suave que parecia pulsar entre as árvores. E embora não soubesse explicar, sentiu que aquela luz não queria assustá-lo, mas confortá-lo. E quanto mais olhava para ela, mais tranquilo ficava, como se estivesse sendo abraçado por algo invisível. E nesse momento, percebeu que precisava ler o bilhete de uma vez, porque sentia que aquela história estava chegando ao ponto crucial. Então respirou profundamente, segurou o papel com as duas mãos e leu tudo de uma só vez, finalmente entendendo a mensagem completa, que dizia que, às vezes, as coisas mais importantes aparecem nos lugares mais simples, que a coragem de uma criança pode mudar tudo ao seu redor, e que o mundo precisa daqueles que ainda conseguem ver beleza onde os adultos veem apenas rotina. Mas no final do bilhete havia algo específico, algo que parecia destinado apenas a ele, algo que ninguém jamais imaginaria encontrar escondido em um parque, algo que fez sua respiração parar por um segundo e seus olhos se encherem de lágrimas, pois estava escrito: Lucas, você é muito mais forte e importante do que imagina. Acredite sempre em quem você é. Este bilhete é para lembrar que o mundo precisa do seu coração, porque só você consegue enxergar o que os outros esqueceram. Com amor, papai. E naquele momento tudo mudou porque seu pai havia falecido 2 anos antes, e Lucas nunca soube que ele tinha deixado algo para ele. E ver aquele bilhete com aquela caligrafia inconfundível, e aquelas palavras que só seu pai diria, fez o mundo inteiro parecer diferente. Como se o sol tivesse brilhado apenas para ele. E Lucas correu de volta até sua mãe com o bilhete no peito, chorando, rindo e sentindo pela primeira vez que seu pai ainda estava ali, de alguma forma, guiando-o, amando-o e lembrando-o de que ele nunca estaria sozinho. E desde aquele dia, Lucas nunca mais foi o mesmo. Porque agora, tudo fazia sentido. O vento, a luz, a sensação de ser guiado, tudo era só o jeito do seu pai de conduzi-lo à mensagem que mudaria sua vida para sempre. E assim, naquele bilhete esquecido no parque, Lucas encontrou muito mais que palavras. Encontrou um pedaço do amor do pai que ele pensava ter perdido para sempre. Se gostou da história, curta e compartilhe.